Com os pensamentos em Jesus, nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez reunidos ouvirmos a palavra que está para chegar. Jesus, nós agradecemos por tudo. Nós agradecemos por cada oportunidade que nos é colocada no nosso caminho, porque depois da superação, cada um de nós estará também um pouco mais crescido, um pouco mais evoluído, porque são nessas adversidades, passando pelas provas, que a gente, então, tende a tirar o maior aprendizado. Jesus, continue conosco, porque nós somos crianças pequenas necessitando das suas mãos, necessitando do seu amparo. Permita que a espiritualidade amiga continue conosco, nos guiando, nos colocando no melhor caminho. Jesus, perdoe, porque muitas vezes nós somos ignorantes, muitas das vezes o nosso conhecimento é limitado, o nosso discernimento também é limitado, mas nós queremos crescer, nós queremos trilhar o bom caminho. Peço nesse momento que o Senhor permita que a espiritualidade amiga magnetize a nossa água, derrame sobre ela os fluidos necessários que cada um de nós precisar, seja para o nosso corpo físico ou para o nosso corpo espiritual. E que ao final desse evangelho, todos nós possamos ter novos olhares referente ao tema que vai chegar, referente à vida, referente às situações que cada um de nós possa encontrar no nosso dia a dia. A porta da casa está aberta, a porta do nosso coração também, e a nossa mente também se encontra aberta para que nós possamos tirar o maior proveito da palavra de hoje. O Evangelho está no capítulo 13, mas no item 18, os órfãos. Maria da Glória, boa noite. Helena, boa noite. Então, é capítulo 13, o item 18, os órfãos. Então, para ficar mais completinho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 18, os órfãos. Me dê ok, quem já foi encontrando, para que nós, então, possamos proceder aí com a leitura, né? Os órfãos. O capítulo 13 vem falando que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É um capítulo aí que nos chama, mais uma vez, a caridade. E hoje o nosso item é o 18, os órfãos. Ok? Então vamos continuar, vamos prosseguindo aí. Vamos lá à leitura. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos exortar, nos incentivar, nos estimular a lhe servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração,
Não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbulos, né, vossos auxílios, vossas esmolas, frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios: uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que, fazendo bem, trabalhai para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. O evangelho de hoje vem nos falar, vem dizer para nós sobre os órfãos, aqueles que reencarnam, que retornam para a Terra, mas que por alguma razão não têm a presença física ou então a convivência rotineira, cotidiana dos pais biológicos. Primeiro, nós vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Nós precisamos compreender que nosso estado na Terra é o quê? Temporário. Todos nós estamos aqui, temos tempo pré-determinado. Uma hora nós viemos com a nossa missão, nós temos então um tempo necessário a cumprir essa missão, que é o nosso projeto reencarnatório, e nós vamos retornar. E que por aqui nós já passamos inúmeras vezes. Então, nós precisamos entender que um espírito que chega, uma criança que chega, é um espírito antigo, um corpo infantil que vai se desenvolver e passar também por diversas oportunidades de crescimento, assim como nós estamos passando hoje, e como um dia nós viemos. Então, os pais biológicos, quando o filho é concebido, eles não estão dando origem a um novo espírito. Eles não são, não criam aquele espírito, eles criam um novo corpo. Porque nós precisamos entender que quem criou o espírito foi Deus, essa energia suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o que os pais fornecem àquele espírito é corpo novo, corpo físico. Mas aquele espírito é antigo. Quando esse espírito está confeccionando o seu projeto reencarnatório, ele já sabe dessa condição ao qual ele irá passar. O ponto difícil que ele irá enfrentar logo de início, que é essa questão da orfandade, né? De ser órfão. Então, existem aqueles órfãos que estão sem a presença física dos pais, ou seja, os pais desencarnaram antes deles, né? Bem precocemente, ainda ali naquela fase infantil. E aqueles órfãos que, apesar de terem os pais biológicos encarnados, por alguma razão, não consegue conviver com esses pais. Então, é colocado ou numa família extensiva ou para a adoção. Então, todos eles são órfãos, né? Mas tudo tem uma razão de ser. Que razão de ser é essa? Pode ser que esse espírito que está vindo tenha consciência que vai ficar afastado dos pais biológicos e que vai ter novos pais pela via da adoção. Porque ele tem que experimentar, ele tem no seu projeto reencarnatório, ele tem como missão experimentar, conviver com pais que não são biológicos. Por alguma razão, talvez por um erro lá do passado, que ele veio trazendo. Pode ter sido que em outra vida ele não foi um pai ao como deveria ter sido, né? Então é muito comum que os filhos que são adotados
sentem aquele vazio, alguns sentem até mesmo raiva dos pais, né? Porque não me criaram, então eu não quero saber, mas ainda assim nós precisamos, nesse momento, não julgar. Nós precisamos, nesse momento, entender que aquele pai que deixou aquele filho para adoção era o melhor que ele poderia fazer naquele momento. E ainda assim precisamos ser gratos, porque aquele espírito teve a chance de quê? De viver. Alguns com menos discernimento, talvez, ou menos sabedoria, talvez abortariam. Mas esses, ainda que não conseguiu ir tão longe, mas desenvolvendo um pouquinho, ele fez o quê? Ele deu a oportunidade de viver. Então, nós precisamos entender que existe um projeto reencarnatório, que aqui nós estamos temporariamente, que cada um nasce onde precisa nascer, cada um está experimentando o que precisa experimentar, e cabe a nós o nosso papel que o Evangelho nos chama hoje, que é o papel de quê? De estender a mão, que é o papel da caridade. Porque, embora a gente saiba que existe alguma razão para que tudo venha acontecendo de uma determinada forma, ainda assim, aos nossos olhares limitados, é uma situação triste, né? É uma missão difícil. Logo de início, você ser abandonado. Mas esse abandonado, talvez a novos olhares, pode ser um abandono que foi o melhor para ele naquele momento. Olha as vias da adoção. A adoção talvez tem pais ali que não querem, tem pais que não têm condições, e não é condições materiais, é condições mentais, condições psicológicas. Então, talvez se aquela criança ficasse com aqueles pais, ela iria sofrer muito mais. Mas ela encontra, do outro lado, uma família ou pais que não podem gerar. Talvez porque em outra reencarnação foram efetuados diversos abortos. Então, agora veio com o perispírito lesado no ponto de não poder ser pai. Mas encontra nessa via daquele outro que não pode, mas que deu a vida, acatar, né? Amparar, acho que a palavra correta, amparar aquele que chega. Então, unindo-se o útil ao agradável. E aí sim ele vai crescer num lar tendo amor, um lar que tem respeito, né? Porque eles desejam muito aquele filho. E a nossa parte é estender as mãos, quando assim for possível, a essas crianças. Principalmente aquelas que ainda não encontrou o caminho, principalmente porque muitos ficam órfãos quando o pai desencarna, mas a família logo ampara. E aqueles que os pais estão encarnados e, de uma certa forma, abandona e rejeita? Até que ele percorra um caminho para chegar em uma família adotiva que lhe dê amor, ele vai precisar também ser amparado. E aí é o nosso papel. E o Evangelho vem dizendo, logo de início, que Deus permite que hajam órfãos para nos estimular a lhe servir de pai. Enquanto ainda não chega àqueles pais, somos nós que estamos por perto ou que de alguma forma chegou até nós, que devemos dar-lhe a proteção que ele precisa e que ele merece. E olha mais embaixo o que o Evangelho vem nos dizendo. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. Então, ou seja, nós não vivemos uma vez, o espírito é um espírito antigo. Então, aquele que talvez chega no seu caminho precisando da sua ajuda, foi um espírito que um dia te ajudou muito na sua caminhada. E se assim nós pudéssemos lembrar, não se tornaria para a gente
caridade, mas um dever por aquilo que um dia eles também nos fizeram. Então, hoje, aquele menino que está chegando, ou aquela criança que está chegando, pode estar numa determinada posição, mas quem sabe um dia não fomos nós, cada um de nós, também precisando experimentar dessa posição, e nós fomos ajudados por tantos outros. Então, tudo que chega até nós, chega por alguma razão. E nós devemos fazer o nosso melhor sem julgar esses pais que não conseguem, no momento, amparar o filho da maneira que precisa amparar. Mas, ainda assim, nós precisamos ser gratos a eles por deixar vir ao mundo. Mais embaixo, vem dizendo, né? E pensai que fazendo bem, trabalhai para vós e para os vossos. Porque o bem que a gente faz é o nosso advogado pela eternidade. Então, quando nós estivermos diante de determinadas situações, que nós possamos entender o contexto. Tem uma razão de ser? Tem, mas não é porque tem essa razão de ser que eu vou deixar de amparar. E não só os órfãos, mas todos aqueles que, de algum modo, encontram-se em situação de vulnerabilidade e que chega até mim. Ainda que não surta efeito o que eu faça, mas eu fiz a minha parte. O que eu faço diz sobre mim. O que o outro faz diz sobre ele. Então, se eu posso fazer o melhor, eu faço o meu melhor. Se o outro vai dar continuidade nesse melhor que eu entreguei, já não é problema meu. Que nós possamos ter o discernimento que Jesus dá oportunidade para todos nós. Então, às vezes, a gente fica, como que determinada coisa pode acontecer? Como que isso? Então, Jesus, aqui o Evangelho nos fala. Jesus nos convida a ser pais. Jesus permite determinadas situações para unir o útil ao agradável, porque um precisa passar por aquilo e o outro precisa aprender com aquela situação. Então, nós vamos atraindo, vão aproximando de nós aquilo que vai nos trazer aprendizado. Que nós possamos ter discernimento necessário para cada órfão que chegar pelo nosso caminho. Que nós possamos ter sabedoria, sobretudo, de fazer o melhor, de darmos o melhor. Ainda que lá na frente possa ter sido um ato bem pequeno, mas foi o que nós, naquele momento, podemos fazer. Né? Então, se eu posso fazer, eu devo fazer. Se eu posso estender a mão, eu devo estender as mãos. Né? Sabendo os porquês, mas sabendo que a minha parte precisa ser feita. Deixa eu ver agora o que vocês estão dizendo aqui. Oi, Mônica, boa noite, tá boa? A Cris dizendo, muitas vezes agimos como se estivéssemos fazendo uma caridade, mas sem sabermos estamos resgatando algo com aquele espírito, sendo no fim uma dívida que adquirimos. Com certeza pode ser também, né? Com certeza. Principalmente aqueles que estão envolvidos diretamente, né? Os pais, a família, ou os adotantes, ou nós, né? Porque se passa por nós, é porque algum aprendizado nós temos ali para tirar, né? E nós devemos absorver, tirar esse aprendizado para a gente. Por isso, passamos pelo corredor do esquecimento, para que as nossas escolhas sejam feitas de coração aberto. É verdade. O que seria de nós, né, Luciana, se nós não passássemos pelo corredor do esquecimento, hein? Misericórdia. Talvez nós não suportaríamos estar no lugar onde nós estamos e talvez não, nós não cresceríamos tanto o quanto a gente vai crescendo com o decorrer, né, da nossa caminhada aí dentro de uma encarnação.
A Solange dizendo: existem muitos órfãos de pais vivos que não se importam com seus filhos, mesmo morando na mesma casa. E muitos filhos que nunca tiveram a doação de um abraço ou um eu te amo. É verdade, né? São aqueles que ainda têm um pouco menos de entendimento, estão naquela linha da eternidade, estão um pouco atrás, precisando evoluir. Mas ainda assim, a gente é grato pela vida. Talvez ali tenha inimigos, talvez ali são situações complexas de reparação, de expiação, mas ainda assim a gente faz a nossa parte, né? Seja com um abraço, seja com uma palavra, seja sanando o que precisa ser sanado no momento, amparando naquilo que a gente puder amparar, do nosso jeito, da nossa forma, dando o nosso melhor, né? Mas se chega até mim, eu preciso sim dar o meu melhor sempre. Ainda igual nós acabamos de dizer. Porque tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu não dou nada, não. Eu não dou, não ajudo, não falo, não quero nem saber, que fulano, né, não dá valor, família não dá valor, faça a sua parte. Nós não temos que olhar a parte do outro para fazermos algo. Nós temos que fazer a nossa parte e deixar que o outro, com a nossa parte, faça o que quiser. Nós temos discernimento, sabedoria e conhecimento de nós, né? Agora, o que o outro vai fazer com o que você ofereceu, diz sobre ele, não sobre a gente. Então, isso é verdade, né? E ninguém está desamparado. Jesus vai amparando cada um, Jesus vai fazendo com que tudo se endireita, tudo chegue onde precisa chegar. E aí, quando a gente retornar, né? Quando voltarmos, principalmente esses espíritos órfãos, eles vão entender, pegando o seu projeto reencarnatório, vendo os pontos que precisavam de passar, e nós torcemos para que eles possam ter passado e ter adquirido, ter sanado o que precisava ser sanado na grande maioria dos pontos, porque não é fácil, né? Vir para uma reencarnação dessa não é fácil, vem para uma reencarnação difícil, e logo de início, né? Muitas crianças abandonadas à espera de alguém para adotar e dar amor, carinho e proteção. É verdade, né? É verdade. Eu ainda, se Deus quiser, quando a gente tiver a nossa casa vai ser, sim, um ponto de apoio para essas crianças, né? Principalmente nessa transitoriedade aí de abandono até chegar aos pais adotivos, até chegar àquele que ampara. Porque entre o espaço do abandono e até chegar no adotivo, existe aí uma lacuna, né? E quem vai cuidar durante esse tempo? Precisa de cuidados, né? Que nós possamos ter muita sabedoria, persistência, discernimento e paciência para amparar essas crianças que chegam, que nada mais são do que espíritos antigos, né? Que eu possa fazer o melhor. Cabe ao outro decidir em que direção seguir. A caridade de peito aberto é um grande passo para o aprendizado da nossa caminhada e evolução. É verdade, né, Silvia? A gente faz o que a gente pode, da melhor maneira que a gente pode também, no momento, né? Agora, o outro é livre-arbítrio dele, né? Seguir, continuar errando ou não. Mas a, a pessoa que está ali nessa condição de continuar errando, quando encontra pessoas boas no caminho, encontra nessas pessoas um ponto de luz. Encontra nessas pessoas oportunidade divina. Então, essas pessoas jamais vão poder dizer que estiveram abandonadas. Não vão poder dizer que ninguém olhou por elas, que Deus não se fez presente. Principalmente esses pais que estão com o conhecimento, com a evolução um pouco atrasada. Se eles decidem continuar numa vida que não tem
significância, que os atos são atos densos, negativos, mas eles possam entender que muitas pessoas que passaram pelo caminho foi um pouquinho do carinho de Deus. Era Jesus dizendo: eu estou aqui, eu estou no comando, eu não esqueço de ninguém. Lá na frente, um dia, eles vão entender. Olha aquilo ali que eu estava passando. Jesus estava presente e eu não percebi. Mas ainda assim, o carinho de Jesus esteve lá. Seja por qualquer gesto, material ou moral. Mas Jesus se fez presente, né? Porque as pessoas têm mania de lá ao final culpar Jesus e Deus por tudo, né? Quanto nós mesmos é que somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, porque Jesus deixa a cargo de cada um de nós o nosso livre-arbítrio. A Michele dizendo: sinto que meu filho adotivo é só meu e não de meu marido. Por que será? As razões, Michele, podem ser muitas, né? Podem ser muitas que fogem aí hoje do nosso entendimento, talvez do seu. Talvez porque você tem uma missão maior para com ele. Porque filhos adotivos são nossos. Ele precisou passar por aquela questão do adotivo de ser abandonado, era uma missão de experimentar, mas quando chega ao final e encontra os pais adotivos, aqueles é que eram para ser pais realmente, né? Talvez, no seu caso, Michele, uma questão de afinidade. Vocês se afinam mais. Mas não quer dizer que não teria que ser de vocês, que não teria que estar com vocês, que não teria que ser amparado por vocês. Se estão com vocês, Emmanuel falava sempre para Chico, né? Que nenhuma árvore, nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Então, nada acontece na nossa vida se não for por permissão de Deus. Então, nós estamos aonde nós precisamos estar, com a família que precisamos estar, no momento, ainda que temporariamente, para que nós, então, possamos avançar, possamos evoluir, possamos crescer e possamos ser melhores lá na frente, né? Mais alguém, gente? Não? Então, vamos encerrar. Jesus, mais uma vez agradecemos pelo evangelho de hoje. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos irmãos que vieram nos visitar para ouvir a palavra de hoje, que todos eles possam sair daqui com o coração cheio de amor, entendendo que Jesus e Deus não abandonam ninguém, que o nosso projeto reencarnatório é inerente a cada um de nós e que esse projeto é temporário. E se nós viemos, retornamos e não conseguimos concluir, nós teremos nova oportunidade para executar, para poder espiar, para poder aprender aquilo que nós ainda não aprendemos. Às vezes, uma encarnação é pouco para uma determinada missão. E diante de tantas missões, porque nós não viemos para uma só, nós temos a certeza que precisamos sim reencarnar várias vezes, mas que Jesus e Deus não abandonam ninguém. Tudo fomos nós mesmos que em algum ponto atraímos para nós, mas que a oportunidade sempre nos será dada. Nós sempre vamos crescer, vamos evoluir, porque nós temos um Deus, nós temos um irmão mais velho que está sempre olhando por nós. E que cada um, quando reencarnar, possa encontrar no seu caminho amparo, amor, uma palavra amiga, um ombro amigo para continuar trilhando o melhor caminho. Que a nossa água seja fluidificada se assim ainda não tiver sido, né? Que Jesus permita que nós hoje possamos sair daqui com a nossa mente um pouco mais aberta,
com um pouquinho mais de discernimento, um pouco mais crescidos moralmente e espiritualmente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e que no nosso próximo encontro nós possamos estar aqui novamente em busca de crescimento. Essa busca que ela é constante, incessante, porque nós temos sede de aprender, sede de conhecer e de saber para onde cada um de nós estamos caminhando. Fique em paz, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!